Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e vamos comentar um pouco hoje sobre ortografia. Vamos falar sobre o emprego do hífen. Qual palavra permanece com o hífen? Qual palavra perdeu o hífen? Para isto é necessário compreendermos algumas regras. Aos poucos nós vamos construindo esta compreensão e vamos nos adequando à ortografia da língua portuguesa. Para isso trouxe aqui alguns exemplos para treinarmos. Emprego do hífen. Então vejam aqui. Não será usado o hífen quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento como a letra R ou a letra S. Coloquei aqui dois exemplos para que nós possamos compreender. Vejam aqui a primeira palavra, antessala. Então aqui eu tenho o prefixo ante. Prefixo é o que vem antes. Não será usado o hífen quando o prefixo terminar em vogal. Então aqui eu tenho o ante, que é o prefixo, e tenho a letra E, que é a vogal. Então no prefixo eu tenho aqui ele terminando em vogal e o segundo elemento é o quê? A letra S. Quando eu tiver esta situação, o que vai acontecer? A consoante que estiver aqui, sendo R ou S, ela é duplicada. Como que vai ficar então a palavra? Antessala. Então notem que se eu tiver a letra R ou a letra S, que são consoantes, depois do prefixo que termina em vogal, consequentemente essa vogal ela é duplicada. O outro exemplo, antissocial, o mesmo exemplo. Qual é o prefixo? Ante, terminou em vogal. E aqui eu tenho a mesma situação. Na outra palavra, ela se inicia com a consoante S. Como que vai ficar então, conforme o acordo ortográfico? Antissocial. Se aqui fosse uma palavra que começasse com a letra R e no prefixo terminasse em vogal, é a mesma situação. Então, esse é um dos casos aí que nós precisamos ficar atentos no momento em que nós vamos fazer aí a nossa prova ou vamos escrever algum texto para que nós possamos compreender e para que nós possamos utilizar de forma correta a nova escrita conforme o acordo ortográfico. Agora um outro exemplo. Passa a ser usado o hífen. Então verifiquem que nessa ele perdeu o hífen. Agora aqui neste exemplo, passa a ser usado o hífen quando há duas vogais iguais da mesma palavra. Então vejam aqui o exemplo. Anti-inflamatório, antes do acordo, tudo junto. Micro-ondas, antes do acordo, tudo junto. Mas a regra aqui nos diz o quê? Que é usado o hífen quando há duas vogais iguais. Tenho duas vogais iguais. Como que vai ficar então? Anti-inflamatório. E aqui eu tenho micro-ondas. Duas vogais iguais que agora passa a ter hífen. Como que vai ficar? Micro-ondas. Então fizemos aqui dois exemplos que são importantes que nós guardemos e que comecemos a utilizar para nos adequarmos e nos acostumarmos ainda mais com a questão da ortografia. Mas vamos ver aí algum outro exemplo. Vamos ver um outro exemplo também em que se trata do emprego do hífen. O hífen ele não será mais utilizado quando houver duas vogais diferentes. Então, nós verificamos aqui dois casos e agora nós vamos verificar o que acontece. Será que permanece com o hífen? Será que perde o hífen em caso de duas vogais diferentes? Nós verificamos aqui que duas iguais usam o hífen. E agora quando as vogais são diferentes? Vamos então verificar como ficará essa situação. Então, vamos ver aqui com vogais diferentes.
Vamos então utilizar como exemplo algumas palavras. Ensino-aprendizagem. Percebam que tenho duas vogais diferentes, consequentemente, perde-se o hífen. Como que fica, conforme o acordo? Ensino-aprendizagem. Então, notem aqui a mudança na grafia. Um outro exemplo, autoanálise. Com a nova ortografia, vogais diferentes, agora escreve-se tudo junto. Então, notem aí as regrinhas, percebam as diferenças entre o primeiro exemplo, o segundo e o terceiro. Cada uma tem uma especificidade. Então, vamos agora verificar o quê? Palavras compostas que representam uma coisa só. Por exemplo, a palavra paraquedas é uma palavra composta que representa uma única coisa, um único objeto. Como que fica agora? Quando eu tenho palavras compostas que representam um único significado, ele se escreve tudo junto. Vamos verificar outro caso, manda-chuva. Duas palavras, ou seja, uma palavra composta, tem um único significado, junta-se e perde o hífen. Então, esses foram somente alguns exemplos. Em um próximo vídeo, em uma próxima oportunidade, passarei então para vocês mais alguns exemplos. Vamos aí nos adequando aos poucos. Língua portuguesa é vivência, é troca, é diálogo, estudo. Estaremos aí sempre focados para trazer exemplos e novidades em relação à língua portuguesa. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais.